Olá, tribo Conteiro! Coisa boa, gente aqui reunido! Hoje é dia 19 de agosto, 17 horas no Brasil, 22 horas aqui na França, verão aqui pra gente. Delícia a gente estar reunido. Muito bom, vamos nos chegando, se aproximem. Estou regulando aqui a imagem. Espero que o som esteja bom e que todo mundo chegue junto. Adoro essa conexão, adoro me sentir assim bem pertinho das pessoas. É isso que motiva a gente estar aqui toda hora, né? Falando. É uma delícia essa conexão humana, é uma delícia ter você aqui. O Conteiro é isso, gente. O Conteiro é esse canteiro de gente, é esse clube de histórias, onde a melhor história é a história de cada um. Você quer contar a sua história? Me manda um direct, vem pra cá, vem contar. A gente está aqui para isso, para ouvir histórias. Essa é a tribo Conteiro, uma tribo de coração bonito, que pulsa e vibra a vida. E é isso que a gente está fazendo aqui, escutando histórias de gente, gente como a gente. Nessa quarta-feira, dia 19, é um dia bastante especial para mim. Eu estava esperando por essa história há um tempão. Hoje a história vai ser de Tião Santos. Fica aí, chama todo mundo, chama seus amigos, manda um aviãozinho, compartilha, porque a história me arrepia. Aliás, gente, essa história é uma história que pode ser que eu venha bugar aqui nessa conversa. Porque ela me toca tanto, a história do Tião, que pode ser que eu congele. E que tudo que eu já sei dele, eu até esqueça. Mas tudo bem, né? É humano se emocionar. E esse cara me emociona muito. Vamos lá, tem lugar ali atrás ainda. A última mesinha tá vaga também. Chama todo mundo, porque a gente quer casa cheia para Tião Santos, a gente quer casa lotada, a gente quer que na hora que ele entre aqui, ele sinta assim o quanto ele é querido e quanto ele é referência pra gente. E não só pra gente, ele é referência no mundo, galera. Oi, mãe, que bom que você tá aí. Oi, minha sogra, Luísa Knupp, Ricardo Paiva, meu marido, Sérgio Guidugli, o melhor piloto do mundo. Tô cantando ele aqui pro Conteiro, né? Estamos esperando. A Ricardo tá dizendo que o andar de cima ainda tem lugar também. Então pega uma cadeirinha. Lá em cima dá pra, o som é ótimo, dá pra ouvir e tudo bem. Lá em cima tem lugar ainda. Daqui a 10 minutos bombou e não vai ter mais lugar para ninguém. Então, enquanto tem lugar, vai sentando. Atenção no distanciamento, no uso das máscaras. Pois é, Guidugli, estamos te esperando aqui no Conteiro para contar histórias muito boas de voo, de todos os seus voos. De voo no avião, de voo de parapente e os voos da vida. A gente está super te esperando aqui. Maria Paula, essa também eu tô cantando. Hoje eu já conversei com ela cantando para trazer aqui para o Conteiro. Tawane. Bom, gente, então enquanto o Tião não entra, vou falando com vocês. O Conteiro é uma iniciativa pessoal e o Conteiro é de todos nós. Todas as histórias são muito bem-vindas. É um lugar para a gente falar da vida da gente e para a gente entender que a vida da gente, essa autenticidade de cada um é muito importante. É muito importante para o nosso desenvolvimento. Júnior, você tá aí? Quem é que faz aniversário dia 22, hein, Sérgio? Delícia! Amo você, muita coisa. Então, o Conteiro é exatamente esse espaço para que a gente possa ter uma escuta genuína, desinteressada no sentido de oportunidades, mas muito interessada na pessoa. Conta a tua história, manda um direct, vem contar. A gente não tem patrocinadores, a gente pode ser informal, a gente pode errar. E hoje, gente, eu tô super preocupada. Hoje eu falei até com uma amiga jornalista que falou assim, eu vou tentar assistir.
E eu falei, olha, hoje talvez eu dê uma travada feia escutando o Tião Santos. Porque a história me toca tanto. Ele entrou. Eu vou parar de falar e vou trazer ele para essa conversa, que é ele que a gente está esperando. Meu nome é Kátia Werneck e eu tô aqui para mais uma conversa com Teiro. Eu falo hoje com Sebastião Carlos dos Santos, Tião Santos, um dos únicos brasileiros que pisou no tapete vermelho em Hollywood, que esteve no Oscar, uma personalidade que fala de sustentabilidade no mundo inteiro. Tião, seja muito bem-vindo. Tô te pegando aí. Ainda tem lugar ali em cima, hein, gente? No segundo andar. Vamos lá. Fica todo mundo aqui juntinho. Que bom é isso. Ai, Tião. Tô aqui. Coisa boa. Só Obrigada, pra jogar uma Tião. luz. Pô, Coisa eu que boa. agradeço. Eu que te agradeço. Aliás, antes de eu estar completamente embrenhada na tua história, eu preciso agradecer a Lucinha, Lúcia Moreira, quem fez a nossa ligação, essa ponte tão especial e tão importante para mim. Lucinha é uma amiga de infância minha, Tião. E ela, quando me ligou, ela falou assim: você quer conversar com o Tião Santos? Eu falei, pô, Lucinha, eu quero, mas como, né? Ah, então temos uma amiga em comum. A Lúcia também é muito minha amiga. Claro, a gente tem um trabalho junto, já tem, se eu não me engano, há mais de uns 3 anos, em relação à logística reversa do vidro, mas também é uma grande amiga. A gente sempre troca várias ideias, ela está sempre me ajudando naquilo que pode. Não só eu, como também a Associação Os Catadores também. Então temos uma grande amiga em comum. Exatamente. Quem conhece Lucinha sabe que realmente é um É coração gente boa. assim, né? Isso. Então, obrigada, Tião. Para a gente começar essa história, e eu não quero levar muito tempo para a gente entrar na história, que a tua história é tão cheia de riqueza, de coisa para a gente falar, que eu vou ficar quietinha para não atrapalhar. É, então, Lucinha, obrigada, meu amor, por você ter feito essa Olha, conexão. desculpa se eu estou muito brilhoso e suando. Em pleno inverno. Calor, calor, calor. Tô Aqui no Rio de Janeiro. sabendo, eu acompanho o Rio de Muito Janeiro. calor. Tô A gente sabendo tem que que tá começar a se calor. preocupar com essa questão de mudança climática, cara. Isso é fato. Ah, a gente vai falar disso, hein, Tião. Mas vamos começar a tua Perfeito. história? Vamos começar a tua história, Vamos. Tião? Eu vou te falar antes, agora, assim, francamente, na hora que a gente está começando essa conversa, eu estava super nervosa para essa conversa. Porque, assim, Jura? juro, eu li muito de você, eu li muita coisa, eu te acompanho há um tempo, eu trabalhei em empresa em área de HSEQ, que trata de resíduos, de reciclagem. E, assim, claro, você é uma personalidade do mundo, né? Então, assim, então, conversar com você me deu aquele frio na barriga. Eu falei, cara, eu vou esquecer tudo, eu não sei o que eu vou falar, a conversa vai ficar assim Fica à vontade. parada, eu vou gelar. Mas, bom, vamos que vamos. Eu tô respirando fundo e vamos nessa. Tião, Pronto. obrigada pela sua presença. Vamos começar com a tua Você história? também. Vamos começar. Posso? Então, Vamos lá. eu sou o sétimo filho de uma família de 8 irmãos, onde 5 são mulheres, e tinha eu, você tem eu, meu irmão Nilson, e meu outro irmão Rogério, que faleceu aos 18 anos de idade. Então ficou eu e meu irmão Nilson. Mas éramos uma família de 8, onde eu sou o sétimo filho. A minha mãe, ela e meu pai são de origem pernambucana, meus avós também são de origem pernambucana. Para contar a minha história, eu tenho que começar a falar primeiro dos meus avós. Então, assim, meu avô foi fundador do Sindicato dos Estivadores de Recife, o primeiro sindicato da América Latina, E um super sindicato muito forte. o Sindicato dos Estivadores. E meu pai também foi sindicalista e estivador. E como começa a nossa história? Começa justamente aí, né? Meu pai, ele era um cara que não teve família, então ele foi dado várias vezes.
E quando ele casou com minha mãe, muito precocemente, ele com 17, minha mãe com 14 anos de idade, meu avô foi um cara muito tranquilo, que meu avô aceitou isso, assumiu ele também, muito jovem. Então, ele criou a figura paterna dele no meu avô. Se você visse meu pai falar do meu avô, você vai falar, tá falando do pai dele. Mas não era o sogro. Então, com a morte do meu avô, a coisa, no caso, era muito hereditária, sabe? Pai, filho, tal, aquela coisa. Meu pai, genro, queria também ter a história dele também dentro do sindicato. Mas existia um êxodo muito grande naquela época. Todo mundo vinha para São Paulo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro era tudo. Então, meu pai veio para o Rio de Janeiro junto com a minha mãe, mas não veio para trabalhar, tipo o êxodo de procurar emprego. Mas Não o teu pai desrespeitou. veio para ir para o Porto, Cais do Porto. Já veio para o Porto, porque o Porto tem isso. Tem essa É, coisa dos sindicatos se comunicarem, exatamente. isso bem antes. Então, meu pai veio com a carta do Porto de Recife para o Porto do Rio de Janeiro. E aqui ele ficou e se apaixonou. Meu pai adorava a roda de samba, meu pai adorava o velho Império Serrano dele. E a gente viveu bem até 1982, quando tudo começa a mudar no Cais do Porto. Tudo aquilo que era carregado em saco ou em caixas, por mais de 30 mil homens, que vamos dizer meu pai, passou a ser carregado em contêiner. Então, pum, foi uma pancada muito rápida. Então, aquele baque, meu pai teve a vida financeira muito abalada, tal, caiu no alcoolismo, e aí minha mãe assumiu a família. Com Em 8 filhos. 1900, com 8 filhos, em 1985. E aí ela fazia faxina na casa das pessoas mais ricas. Não dava para sustentar 8 filhos. Um dia, uma amiga dela, também que veio de Recife, Dona Margarida, que era como uma tia para nós, falou: Jerusa, tem um local aqui que dá para a gente ganhar até mais do que 3 vezes o valor da faxina. Aí sem preconceito, sabe? Que hoje em dia a gente tem outra cabeça, né? Mas naquele tempo, minha mãe, casada, ela, não, esse negócio de trabalhar à noite, ganhar mais já, não negócio de prostituição não é comigo, não. Tá maluco? Que prostituição? Não é o melhor lugar do mundo, mas é no lixão. Porque naquela época, em 1985, só podia trabalhar no lixão à noite, porque de dia era proibido Aí à entrar. noite que ia lá fazer a separação e fazer. É. E aí, a primeira vez que a minha mãe foi, querida, a gente entrou em pânico, porque ela ficou 3 dias sumida. Teve um momento que eu achei que a minha mãe Não ia voltar. talvez tinha abandonado a gente. Mas não, minha mãe quando chegou, não pode mesmo saber. Estou sentindo tanta falta da minha mãe. Então, minha mãe foi, quando chegou, cara, tinha tudo, tudo, tudo. Ela comprou com dinheiro do trabalho no chão. E ali a gente começou a nossa história. Ela sustentou Por 8 filhos, ela botou comida dentro de casa com dinheiro do lixão. Durante vários anos. Até que, como tu vai crescendo, né, por incrível que pareça, em vez de diminuir a necessidade, aumentava. Escola, caderno, pá. E minha mãe tinha muito negócio com estudo. Aí ela levava meus irmãos mais velhos, que já poderiam estudar no horário mais flexível na parte da noite, para trabalhar. A primeira vez que eu conheci o lixão não foi para trabalhar, não. Entendeu? Foi para levar comida para meus irmãos, porque eu fui substituir minha irmã Cristiane. Então eu estudava de 7 da manhã às 11, aí ia para casa, tomava banho, almoçava, pegava a mochila e ia levar comida para meus irmãos. Aí lá eu ficava no lixão, porque era super divertido. Lá eu comia as melhores coisas que eu já experimentei na vida. Tinha o docinho da Varig, da VASP, que na época as Ah, porque companhias aéreas eram todas, boas, tudo aquilo que. tudo. O Daquele. lixão é muito próximo do aeroporto. O saco de gelo ainda chegava com gelo seco. Ó, eles eram tão arrogantes no seu consumo. Quer dizer, no consumo não, até porque eu, depois eu conto isso mais pra frente. Mas eles jogavam fora tudo. Na casa da minha mãe, se você chegasse lá, você achava que a minha mãe tinha dinheiro. Porque aqui tinha uma estante igual essa, e tinha taça, pires,
xícara, que tudo era muito com o símbolo da Varig, vários. Não, e a Taça de Varig cristal. era uma companhia durante muito tempo, a Varig foi uma companhia de muito alto nível. Cara, jogavam tudo, garrafinha de uísque, garrafa de muita coisa, tudo. A comida, eu comia aquelas fritadas, sabe? É chique, omelete, com 4 queijos, cogumelo e tal. Com aqueles docinhos, tudo no potinho com geleia e tal. E aí eu ficava, catava um monte, botava na mochila para casa, para levar para o colégio. E eu gostava muito de ficar no lixão, fazia velotrol de brinquedo. O lixão, até meus 13 anos de idade, não era um negócio. Era um grande parque de diversão. Você começou a ir para o lixão. Você começou a frequentar de 13 anos. Mas de 11 anos até meus 13, beirando os 14, eu só ia para levar comida, ajudava minha mãe, claro, mas não era aquela coisa de ter que ajudar para contribuir na despesa e tal, não era. Agora, com os 13 para 14, aí já começou, a coisa começou a ficar séria, que tinha que ajudar a catar tantos quilos de materiais, porque tinha tanto ponto para pagar. Aí já começou, mas mesmo assim também não tinha nada a ver. Para mim era super legal. Aí chegou uma época que minha mãe era muito corajosa, claro, como o pai dela, sangue de sindicalista também. Quando no Rio de Janeiro teve a Eco 92, todas as pessoas começaram a se preocupar com várias questões urbanas. Porque no Brasil, ainda as questões que se discutia ambiental, não que não seja importante, mas era o mico-leão, a tartaruga, que essas coisas muito ligadas diretamente à fauna e à flora. Mas não existe. Aí começou a discutir as questões ambientais urbanas. E aí se descobre o lixão de Jardim Gramacho. E aí, em 1994, tem uma ordem de fechamento. E para não acontecer o fechamento, foi feito um TAC, termo de ajuste de conduta com o Ministério Público. Esse TAC proibia moradia e trabalho de criança e adolescente. Eu tive que sair do lixão. Mas, então, fechar o lixão significava que muitas famílias iam perder emprego, né? Isso já em 1994, já se falava disso. Não tinha tantas famílias assim, não, vou ser bem sincero. Não? Eram pouquíssimas famílias, tão poucas famílias, que a gente tinha nomes, a gente era conhecido pelos nossos sobrenomes. Ah, a família dos Santos, que era eu. A família da Dona Zefinha, ou a família dos Amaral, a família da Penhão, a família da Ângela. Era muito assim, a família da Dolorides, era muita família grande. Mas aí, quando o lixão começa a explodir mesmo, já foi depois do TAC, por incrível que pareça. Por quê? Vem um desemprego de 1994 até 1998, e no ano 2000 ainda dá aquela continuidade, e aí o lixão, filho, pula de mais ou menos, se eu não me engano, a primeira pesquisa dava de 683 catadores. Pulou para mais de 2.000, se você que isso? De fato. Entendeu? Então, foi uma mudança muito grande. Mas voltando ao assunto, quando eu tinha 16 anos, eu saí do lixão. E aí, nessa saída do lixão, eu tive um trauma danado na minha vida. Porque, como eu falei, quando foi essa coisa, vai fechar o lixão, teve a primeira reportagem sobre o lixão no Brasil, que foi no Globo Repórter. E minha mãe deu entrevista. Aí minha vida ficou marcada, porque, como eu falei, a minha família tinha uma vida estabilizada. Então, as pessoas não sabiam que a gente trabalhava no lixão. Então, as pessoas descobriram que nós trabalhávamos no lixão. E aí eu passei a ser conhecido como filho da rampeira, da chepeira, aquilo que as pessoas chamam de bullying, no colégio, na rua. Porque você está dizendo assim que existia um preconceito muito grande. Ali que eu descobri o preconceito com os catadores. Eu não queria ser catador, não. Nos meus 16 anos até meus 20 anos, não queria ser catador. Eu voltei para o lixão praticamente obrigado, justamente pelo desemprego. Dos meus 16... Você sofreu bullying por conta disso? Sofri muito. Muito. Mas todo mundo faz bullying, né?
Eu também, quando é eu adolescente. tô gorda, não escapa Todo ninguém. mundo faz. Não é que Gente, você todo escapa mundo ninguém. faz, sério. Sério, assim, claro, tem umas coisas muito mais cruel, mas essa coisa do, sabe, do bullying, ele é muito perverso, né? Porque, naturalmente, as pessoas, quando elas encontram a vítima, né? E aí fica aquela cena, aquela pessoa, a vítima. Por isso que eu acho que aí falar alguma coisa, a pessoa vai, fulano, você é isso, então você é aquilo. Isso é muito normal. Né? Não deveria ser, mas infelizmente é. Mas tem aquela coisa que é marcante, então era o alvo. Por quê? Até porque, como eu falei, ninguém sabia dessa história, onde minha mãe trabalhava, de onde vinha o dinheiro. Éramos tratados como as pessoas normais na rua. Aí pesou. E eu fui e ainda por cima eu tive esse meu rompimento com o lixão. Eu fui também, ao mesmo tempo que minha mãe dá essa entrevista, houve a proibição de crianças e adolescentes, então eu saí do lixão. Fui fazer várias coisas na vida. Fui matador de galinha, em açougue, fui ajudante de açougueiro, ajudante pedreiro, trabalhei instalando ar-condicionado, e depois eu sempre fui muito empreendedor, muito. Eu fui vender botijão de gás nas favelas do Rio de Janeiro. Porque antes de eu subir para a favela para vender, naquela podia se fazer isso ainda, a gente ficava nos prédios vendendo, mas as pessoas não queriam comprar na nossa mão, porque eles achavam que não era bujão de boa qualidade, de boa procedência. Aí um dia eu estava com muita fome, eu falei com um amigo meu, pô, cara, vamos vender lá um bujão na favela, porque lá em cima no morro o caminhão não sobe mesmo. Pelo menos vamos ver se alguém vende algum bujão lá para a gente poder tomar um café. Nós tínhamos 30 bujão. Vendemos tudo. Ó, a coroa falou para mim, você traz o bujão aqui mesmo? Eu falei, eu levo. Ela falou, te dou R$ 5 de gorjeta. Na época eu ganhava R$2,50 por bujão. Vendemos tudo, ganhei um monte de dinheiro de gorjeta. Falei, é aqui que eu vou ficar. Aí fiquei. Só que aí veio um momento no Brasil que todo jovem homem é obrigado a se alistar. Ainda é obrigado. Você não se alista porque você quer. Você tem que fazer os exames, blá, 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 e se os caras se irmãs, você tem que servir. E eu entrei nisso, fui para lá. Fiquei naquela, falta para exame, falta, e meu patrão mandou embora. Aí eu fiquei desempregado de novo. Voltei para o lixão. Quando eu voltei para o lixão, eu encontrei a primeira cooperativa de catadores, fundada pela minha mãe e pelas outras lideranças, a Cooper Gramacho, que ali foi minha escola. Ali, eu falei, é isso aqui que é o futuro. Porque um dia cheguei lá no trabalho, como qualquer adolescente quer fugir do trabalho, né? Aí eu vi que tinha um convite para a gente participar de um seminário. Era uma segunda-feira e o seminário ia acontecer numa quarta. Seminário sobre sustentabilidade e meio ambiente. Não, e reciclagem. A Zildinha tá. Ó, fãs aqui falando, você é lindo, Tião, eu também acho, Zildinha. Obrigado. Aí eu falei assim, vou lá e largo, e quando for 10 horas da manhã eu já estou livre, vou para casa, né? Vou tirar metade do dia para jogar bola, me divertir com meus amigos. Aí fui pro seminário, cara, bendito a Deus, Deus seja louvado. Quando eu cheguei lá, foi a primeira vez que eu vi as pessoas falarem de reciclagem com tanta propriedade, magnitude, não só propriedade, eu digo com valor, a palavra é essa, com o valor que a reciclagem merece, que a reciclagem tem. E aliás, né, Tião, falar lixo, falar reciclagem muda toda a história, né? Muda totalmente a história. E ali foi justamente isso que mudou na minha cabeça. Naquele dia eu falei, cara, eu não sou catador de lixo. Lixo é aquilo que não tem aproveitamento para nada. É inservível. O meu trabalho tem um valor social, econômico e ambiental. Eu sou catador de material reciclável. E daquele dia em diante, eu não permiti mais que ninguém me chamasse de catador de lixo. Catador de material reciclável. E aí eu comecei a me apaixonar pela profissão. Fui me tornando militante. Fiz parte do primeiro movimento nacional de catadores desse país. E fundei... Porque reciclagem, na verdade, é igual inteligência. E todos os países desenvolvidos
usam o termo reciclagem para inteligência, né? Para algo que é fundamental para o desenvolvimento. Eu acho que a reciclagem, cara, ela é tão importante, que um dia eu fui dar uma palestra no Paraguai, no evento para a faculdade no Paraguai, para vários empresários. Então, assim, eu ia palestrar no dia seguinte, mas sempre fui um cara que eu acho que a melhor coisa que tem é o aprendizado. Então, eu sempre fui humilde de saber que eu não sei tudo na vida. Então, eu falei, cara, eu vou aproveitar e vou ver os palestrantes de amanhã. Eu tinha conhecido uma canadense que ia palestrar da ONU, a Sabrina, porque eu era convidado, eu não sou da ONU. Eu falei, vou sentar lá. E a Sabrina, como muito técnica da ONU, ela falou tecnicamente sobre os 17 objetivos, as ODS. Cara, quando eu olhei assim para a cara dos empresários, eu vi uma tristeza tão grande que eles ficaram pensando, porra, como que eu vou fazer para fazer esses 17 objetivos? Não tem como. E eu falei, cara, como é que eu vou fazer para levantar moral para esses caras? Que eu não gosto de ser palestrante de ninguém dormir, não. Nesse ponto eu tenho vaidade. Aí eu fiquei pesquisando, tentando fazer link com a importância de reciclar com os 17 objetivos da ONU. Mulher, naquele dia eu achei 10. Hoje eu posso falar para tu. Dos 17 objetivos da ONU, só o fator de você reciclar até o empoderamento feminino que está no 17 objetivo, você está fazendo. Por quê? Dos catadores que existem no Brasil, dos quase 2 milhões de catadores que existem no Brasil, 62% são mulheres que mantêm a sua família. Existe uma cooperativa em Recife, inclusive na terra da minha mãe, chamada Palha de Arroz, que só é mulheres. Se você reciclar, você está protegendo a água, o solo, está erradicando a pobreza, está eliminando gases de efeito estufa. Cara, então assim, dos 17 objetivos, hoje 15, eu vou conseguir ainda linkar os 17 à reciclagem. Então a reciclagem, ela é importante economicamente, ela é importante socialmente, que é a inclusão de pessoas que vivem à margem da sociedade, que fazem um trabalho de grande relevância, de grande importância, mas não são valorizados. O Brasil, ele valoriza muitos números. O Brasil é o maior reciclador de latinha de alumínio do mundo. Ótimo. Parabéns. O Brasil é um dos maiores recicladores de garrafa PET do mundo. Mas se você pegar esses números, eles estão ligados à minha história. Por isso eu acho magnífico como você pediu para contar a minha história. Por quê? A reciclagem ela nasce no Brasil e nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento da pobreza e da exclusão social. Ela não nasce da educação ambiental dessa população, tampouco da consciência, porque não se vende consciência. Você se educa a pessoa para que ela possa construir um senso crítico daquilo que ela está fazendo. Então você forma o cidadão ambiental. É preciso se formar cidadãos ambientalmente corretos, que exerçam a sua cidadania ambiental, porque foram educados para isso. Porém, existe um plano de transição a ser construído, que é a nossa geração que tem que construir esse plano de transição para que eles possam dar continuidade. Então, é preciso uma reeducação, que é aí que pega a parte mais difícil. Porque, como dizia minha avó, que era analfabeta, mas era uma rezadeira forte, uma mulher de uma sabedoria imensa, ela dizia, meu filho, o hábito de fumar o cachimbo deixa a boca torta. Então, a nossa sociedade precisa de uma fisioterapia para desentortar essa boca, porque o hábito que a gente recebeu foi de consumir, descartar, sem pensar para onde vai. Porque as pessoas, em suma maioria, elas acham que o lixo que ela produziu, ou o resíduo que ela produziu, ele desaparece quando o caminhão passa, que ele vai para uma galáxia diferente, que ele vai para um planeta diferente. E eu costumo dizer sempre nas minhas palestras, mesmo se eu fosse o Harry Potter da reciclagem, juntasse todo o lixo do planeta, que não é pouco, e pegasse todo esse lixo e jogasse no espaço, esse lixo ocuparia um espaço dentro do espaço. Então é físico, é preciso se reciclar. A reciclagem ela não é só uma questão social, ambiental e econômica. Ela também é uma questão de espiritual, é um ato de amor, é o que eu faço pela minha geração, é o que eu faço pelas próximas gerações, é o que eu faço pela fauna e flora do planeta, é o que eu faço pelo planeta.
Não, pelo planeta não. Eu faço muito mais por mim. Porque o momento de Covid a gente viu. O planeta ele se recupera. Quem precisa da Terra somos nós. Temos que ser humilde. A gente precisa proteger a Terra, porque aqui é o nosso é o único lugar onde realmente habitamos. Porque nem a nossa casa é o lugar onde nós habitamos. Onde nós habitamos é o planeta Terra, que tem que ser protegido, tem que ser entendido que nós precisamos muito e muito daqui. Não existe outro lugar para se viver, pelo menos até hoje não se descobriu. Ai, Tião, que aula, bicho. Eu tô até sem palavras. Tá todo mundo, né, que tá te ouvindo. E não é à toa que você é uma referência tão forte para falar de reciclagem, para falar de sustentabilidade, né, para contar essa tua história. Porque essa história tem uma liga com a alma, com um valor que vem muito mais do que o discurso, né, cara? É sentido por você, é vivido na sua história, no seu DNA, na sua rotina. Na sua rotina, e foi no documentário, e está escrito no livro. Conta pra gente. Eu gosto de ser catador, cara. As pessoas perguntam às vezes, cara, você não vai dar continuidade no estudo? Quando você se formar, tal, você é um cara, você é um sociólogo, você é uma pessoa que se formou em sociologia. Como é que é a sua rotina hoje? Hoje você faz o quê? Tá muito parada, tá muito parada. Tá muito parado, muito. Eu tinha uma rotina de viagens, de um monte de palestra, de um monte de coisa, um monte de projeto. Aliás, então, você deu palestra em grandes Harvard e Yale. Também. Assim, que ninguém consegue imaginar pisar nesses locais que são locais de um conhecimento. Eu também nunca pensei nisso, não. Seria leviano da minha parte, demagogo. Disser que eu fundei uma associação de catadores porque eu queria palestrar em Harvard. Não, e nem tampouco concorreu ao Oscar. Eu fundei uma associação de catadores para cumprir. Conta pra gente. A minha missão, que é lutar por nós catadores. Acho como que Deus me deu uma oportunidade única. Deus sempre dá. E como é que... É merecimento, meu caro. Mas como é que você parou no Oscar? Conta pra gente. Cara, essa história é muito doida, velho. Assim, às vezes fico me perguntando, tô tentando ajeitar a luz aqui. Eu fico me perguntando como isso tudo aconteceu, eu volto lá atrás. Sabe, é muito bom mesmo, assim, porque eu acho que se eu tivesse interpretado tudo como ao pé da letra, talvez eu não seria o que eu sou, não, sabe? A pessoa fala, como você foi pro... Cara, assim, eu fui pro Oscar, gostei muito de tudo quanto sou lá, mas eu sabia, assim, que o que era tudo isso que estava acontecendo. Tanto que quando eu vim do Oscar, a minha vida se caminhou muito para essa coisa muito comercial, campanha, Coca-Cola, né? Você fez Coca-Cola. Não vou falar carregar tocha, ganhando dinheiro, trouxe estabilidade, mas tem coisa que você pergunta, e aí? O que está acontecendo? O que eu vou fazer com isso tudo? Então, eu percebi que eu estava meio triste. Não era muita coisa que eu estava querendo fazer algo que me desse a oportunidade de agradecer tudo que as pessoas fizeram por mim e o valor que os catadores. Então, aí eu conheci uma pessoa maravilhosa chamada Marta Rocha, que é uma pessoa que tem uma agência chamada Atitude Brasil. Ela me convidou para palestrar no Vivo Rio. E aí eu conheci um cara chamado Ray Novak, fundador do Let's Do It. E aí eu conheci esse cara doido que queria que eu fizesse, que eu parasse o Brasil, limpasse o Brasil num dia só. Eu falei, pô, esse cara é maluco. Mas depois eu percebi, né, que ele queria ir na Floresta de Tijuca e depois ir na Amazônia. Eu falei, pô, ele não tem noção do tamanho do Brasil. E aí eu abandonei essa ideia, só que estava escrito na minha vida que eu tinha que fazer isso. Encontrei ele 6 meses depois, no mesmo evento, chamado Fórum Internacional de Comunicação e Sustentabilidade. E aí ele falou comigo, não, cara, eu queria traduzir, né, que ele é estoniano. Não, mas acho que é Nova Delhi, o México, cidades do México, foram fazendo por cidade. Falei, já começou a melhorar a história, né? E aí eu embarquei nesse projeto chamado
trouxemos para o Brasil, na coordenação minha, da Marta Rocha, também da Edilane, hoje que toca esse projeto, que é uma pessoa maravilhosa. O Limpa Brasil Let's Do It, que tem como objetivo mobilizar, sensibilizar, educar a população sobre o descarte correto dos resíduos, recicláveis e não recicláveis. E aí eu tive a oportunidade de fazer aquilo que eu gosto. Agora tem um outro projeto chamado No Lixo Cuido Eu, que tem muito mais a ver com a inclusão social dos catadores dentro do mercado de trabalho, dos grandes eventos, prestando serviço de escola seletiva, implantando escola seletiva. A gente fez o Carnaval do Rio de Janeiro, estamos fazendo o Carnaval do Rio de Janeiro, em Sambódromo, desde 2018 com esse projeto. Aí o projeto ampliou, fizemos o Galo da Madrugada esse ano, fizemos o Galo da Madrugada em Recife, o Galo da Madrugada também desfilou em São Paulo. Ai, deixa eu ver mais o que. Ah, já me fiz um monte de coisa. E você Como acha tem que outro. você está parado? Ah, eu acho que eu posso fazer mais. Tião, você é uma máquina fazedora de coisas e de. Eu gosto muito de E falar. de... Não, porque, assim, por que eu falo que eu estou parado? Porque, por exemplo, o Colimpa Brasil, vou te explicar como é que ele acontece. Digamos que você tem uma cidade, você é prefeito da cidade, você me convidou para implantar o projeto. Então, ele acontece durante 3 meses antes do dia D. A gente vai para a cidade, primeiro plano, educação ambiental dos professores, para que eles possam se tornar multiplicadores ambientais. Depois, ações com os alunos, limpeza, reciclagem do colégio, da comunidade ao redor, tal, para mobilizar os alunos. Depois, campanha na televisão, a gente tem uma parceria em algumas cidades com a Rede Globo, que ela joga campanha. Aí a última fase é o quê? Palestra, mobilização de algumas instituições parceiras que possam aumentar o quantitativo de pessoas mobilizadas por dia de limpeza. Depois acontece a campanha, 3 dias, para mobilizar, sensibilizar a população a sair pelas ruas, a procurar os ecopontos, coletar, destinar, reciclar totalmente os lixos que elas encontrarem. Então, Qual ação é de o nosso mobilização. grande vilão hoje? É o plástico? Qual é o grande vilão? Eu acho que o plástico ele é um vilão no sentido de que, além do quantitativo, que é muito grande de produção, há como posso explicar? Uma produção excessiva de novas embalagens, sabe? A área do design toda hora vem com uma nova embalagem. Por exemplo, vou dar um simples exemplo. Você tocou no assunto. Fale. Essa PET aqui, ela é reciclável. Uhum. Se você pegar um vidro de perfume que está ali agora, não de perfume, não, um vidro de shampoo, ele é PET, mas ele é vermelho. Não tem reciclagem para esse PET. Só tem reciclagem para PET incolor, verde ou azul no Brasil. Se você fizer qualquer produto, mesmo que ele seja de PET, que ele mudar de cor, se ele não tiver uma dessas 3 cores, você inviabiliza a reciclagem desse produto. Então não só basta ser reciclável, é preciso ser reciclado. E para ser reciclado, é preciso ter indústria recicladora. Não adianta você colocar no seu produto o símbolo da reciclagem para pessoas que estiverem consumindo achar que ele é reciclável, quando não tem mercado para comercialização dele, tão pouco indústria para a transformação desse seu produto que você diz que é reciclável num produto reciclado, entendeu? Não sei se a galera conseguiu entender. Sim, porque não adianta. Ele seria reciclável se houvesse quem reciclasse esse material. Quem reciclasse, se não tem, não adianta. A Treta Pak é uma dificuldade, entendeu? Os PS é muita dificuldade, entendeu? Sim. E o plástico, como eu falei, você tem uma embalagem, você tem um quantitativo, não vou falar plástico, eu digo os polímeros, tudo que é de embalagem plástica. E pior de tudo, você tem uma destinação muito incorreta dos micros plásticos, aquele papelzinho de embalagem, aquela pessoa que tudo, essas coisas que a gente bota o nome de pequenininho, que as pessoas não dão significado, tipo, o papelzinho de bala, essas coisas são um grande vilão. E aí você tem 400 toneladas por ano, 400 milhões de toneladas, quer dizer, por ano, de lixo no oceano. O oceano está virando quase um lixão. Né?
Então a gente tem que parar. Então, se por um Primeiro, lado a gente tem a educação que tem que ser feita na população e como um todo, começando como com crianças, para que a geração consiga entender todo esse processo de sustentabilidade e de como reciclagem, reciclar, a gente tem que, isso tem que ser do momento inicial da vida, né, para criar cidadania e engajamento na educação. A gente também tem que ter um outro lado que cobre empresas e que sejam mais que duras. faça, que faça a logística reversa seu produto. A gente tem que cobrar dessas empresas que elas possam, que elas coloquem somente no mercado embalagens que possam ser recicladas. E Não não adianta basta ser ser reciclável. reciclável. Entendeu? E outra coisa, é preciso também criar a cultura do, do, da reciclagem, mas também depois criar a cultura da diminuição do quantitativo de resíduo que a A gente gente produz. precisa Porque, gerar menos resíduos. menos resíduo, porque seria extremamente, como posso dizer, paradoxal eu falar que o mundo tem que morrer em garrafa PET para eu virar um bilionário da PET e da reciclagem. Perde o sentido da reciclagem. Hoje necessitamos da reciclagem, necessitamos. A reciclagem gera bilhões, gera. Ela pode, ela vai gerar milhões de empregos, gera. Tudo bom. Mas eu acho que a gente tem que avançar enquanto sociedade. E mudar hábitos, né, Tião? Às vezes a gente Como vai que a ao gente quer? supermercado, a gente pode levar. Tem muito lugar hoje, porque comprar é um ato decisivo, é um ato Necessário. crítico, é um ato necessário. Mas a gente escolhe como comprar, de quem comprar e que produtos comprar, né? Sabe por que o consumo é necessário? Que agora eu vou voltar lá atrás para te contar por que eu defendo também a questão de que, assim, temos que diminuir o consumo. Mas consumo de quem, cara pálida? Quem é que tem que diminuir o consumo? Eu vou te contar. Quando eu era criança, meu maior sonho era voar de avião, porque eu comia a melhor comida na Varig e na VASP. Então eu cresci com esse sonho olimpo meu da minha cabeça de voar de avião. Voei de avião em 2005 Para onde? para Porto Alegre. Gol. Rapaz, quando a moça falou assim, vai servir a refeição, eu falei, meu Deus do céu, vou realizar aquele meu sonho de infância. E aí vem ela, com um copinho De água. de suco e um copinho de água, uma barrinha de cereal pequena e um amendoinzinho, tá aqui. Eu falei, moça, isso aqui é a refeição? Ela falou, é. Eu falei, puta que pariu, a exclusão social de novo. Agora que chegou minha vez, tudo mudou. Então, assim, Que sacanagem, né, que Tião? sacanagem. Agora, filho, Mudou a regra na minha vez. a minha vez, agora é insustentável. Então, assim, é preciso olhar. Agora, voltando a falar seriamente, mas é bom a gente ficar mais, porque senão a gente fica maluco. Mas é preciso olhar. Quem vive abaixo da linha da pobreza também tem seu direito. Tá certo. O problema não está você ter seu iPhone. O problema é que você só quer que a África fique com lixo eletrônico. Isso. Grande parte do lixo eletrônico da Europa e dos Estados Unidos é enviado para a África. Depois que a China resolveu não mais reciclar o lixo, principalmente da Inglaterra e da parte da Europa, a África virou lixeira. Então a África não tem matrizes para reciclar o quantitativo de plástico que está chegando lá. 70% de todo o plástico que está lá é da Coca-Cola. E a Coca-Cola, quando esteve lá, visitando a instituição que trabalha junto com os catadores, sabe qual foi a ajuda que ela ofereceu? Colocar uma geladeira de Coca-Cola para as pessoas comprarem Coca-Cola. Sendo que as crianças não têm dinheiro nem para comprar comida. Gente, a gente precisa se rever enquanto sociedade, cara. Muito, Não adianta né? você pregar uma coisa e não fazer. É preciso mudar.
Ainda mais agora pós-Covid. Se a gente não aprender nada, não mudar enquanto Aí, sociedade, meu amigo, cara, a gente sabe? está tendo uma grande Sabe? oportunidade, né? Muito, muito, de nos se tornar mais sustentável, de ser mais humano, é preciso compartilhar, entendeu? Como disse a Mangueira esse ano, não tem futuro sem partilha, nem Messias de arma na mão. É preciso compartilhar com aqueles que não têm. Aquilo que é bom para você, aquilo que te faz bem para o ser humano, porque o ser humano sabe o que é bom para ele e sabe também o que é bom para os outros. Não é dizer que todos têm que ser iguais e sair consumindo, senão a gente destrói a terra. Mas é preciso dar, dar pelo menos comida a quem tem fome, Exato. entendeu? A gente é um mundo muito cruel, às vezes, no sentido de quando se trata de partilha, né? Muito, muito desequilibrado, O que, né? o que é bom é para mim, o que sobra é para os outros. Basta a gente ver que 1% da população mundial detém 89% de toda a riqueza do mundo. Eu não preciso ser o Einstein da matemática. Se você pegar 89% de alguma coisa e dividir para 1% de pessoa, vai dar positivo. Se você pegar os 19% que sobrou e dividir para 99% das outras pessoas que ficaram, vai dar nem negativo, vai ficar neguinho 100. Então você que sabe quem está causando caos. É. Entendeu? Acho que a Isso, gente avançou demais enquanto sociedade. A gente sabe o que fazer de correto. Tanto na alguém, área ó, ambiental como tem, na área econômica. tem pergunta aí para você, Tião. Você viu o poço? O poço da onde? O poço da onde, dona França Experience? Vamos ver. Mas a gente está tendo uma grande oportunidade de repensar tudo isso e de Eu acho. entender que esse modelo nosso de sociedade, de mundo, não dá certo. Não. Eu acho que a gente pode fazer as coisas mais corretas, no sentido que sabemos, temos informações que é premente para você poder agir, temos tecnologia, temos muitas outras coisas. Só um instantinho que eu vou acender uma luz aqui. Grande Tião, galera. Que aula, que coisa Então boa. tem coisa que a gente não faz, eu acho que por mero capricho, para não falar outras coisas, que aí você acaba perdendo um pouco de fé na humanidade. E eu não quero nunca na minha vida perder a fé na humanidade, sabe? Sempre quero manter minha fé na humanidade e nas pessoas, porque ao mesmo tempo eu conheci muita gente boa na minha vida. Ô, Tião, falando com essa Muito. gente boa, o documentário O Lixo Extraordinário, ele te trouxe uma visibilidade mundial. Nem fala. Como é que foi essa história e que mudança você conquistou? Minha vida é totalmente outra, cara. Totalmente. Profissionalmente, mentalmente, meu conhecimento, tudo mudou. As oportunidades que eu tive, se eu não visitei 40 países, eu visitei mais ou menos isso. 40 Com o países? lixo, com o lixo ordinário, sem o lixo ordinário para fazer outras coisas. Eu fui por um ano e pouco um consultor do BID, então eu tive a oportunidade de conhecer outros países também. Eu fui a Washington, então eu fui a muito lugar, eu aprendi Carregou a muita tocha coisa. olímpica. Carreguei a tocha olímpica, fui para Berlim, ganhar o prêmio de Berlinale, foi muito lugar, sério. E aquilo tudo, ao mesmo tempo, você me falava, qualquer lugar que eu for, eu vou conhecer o tratamento de resíduo. Porque eu sabia que Que escola, hein? isso é somar muito na minha vida. Então, se eu fui na França, eu visitei reciclagem, todo lugar, como é que faz? Na Alemanha é a mesma coisa. Porque não se trata de uma questão somente econômica, como eu falei, social e ambiental na minha vida. É o meu DNA, como você bem definiu. Eu acho que nenhuma pessoa no mundo, na sua sã consciência, diria que um dia um catador de material reciclável pisaria no tapete vermelho do Oscar. Então, o que eu estou fazendo ali? Eu acho que quando eu cheguei ali, eu cheguei já um cara maduro. Eu tinha plena consciência que eu não sou ator. Eu não era um ator que me dedicou 31 anos da minha vida
como quando eu cheguei lá eu tinha 31 anos, galera, 29 anos da minha vida para ganhar o Oscar, não foi isso? Então, assim, o Oscar entra na minha vida através de uma luta de classe. E eu nunca posso esquecer isso. E de uma luta de uma classe que é sempre colocada lá embaixo. Invisível, Visível, oprimida, humilhada, não reconhecida. Como eu falei, o Brasil reconhece os números. 90% de todo o material reciclável que chega na indústria é fruto do trabalho dos catadores. Isso move mais de 12 bilhões no Brasil. Sabe quem é que vive à margem da pobreza? Os catadores. 60% desses 90% dos catadores estão, 60% deles, nos lixões, 30% nas ruas dos grandes centros, rasgando o saco, de forma insalubre, sofrendo todo tipo de mazela, de humilhação, de desrespeito, de preconceito. Entendeu? As pessoas o veem como marginal. Aliás, a figura do catador no Brasil ainda é o homem do saco, a mulher do saco. O homem do saco que arranca a cabeça de criança, sequestra a criança, e a bruxa do saco que sequestra a criança. Poucas pessoas. E aí, graças a Deus, o Lixo Extraordinário tem um papel fundamental nisso tudo. Não é porque participei. E o mérito não é meu, o mérito é de Vicky Muniz. É da equipe do Lixo Extraordinário, que humanizou os catadores no Brasil, deu voz, rosto, visibilidade, mostrou Zumbi, mostrou Tião, Irmã, entendeu? Isso mostrou pessoas humanas que são capazes de fazer várias coisas. Então isso fez com que o preconceito de antes venha caindo. Há um dia desse eu estava dando uma aula para os meninos do Salesiano, uma escola riquíssima de São Paulo, aonde depois a gente continuou fora a aula, nosso grupo, um bate-papo, para eu ajudar eles no trabalho que eles querem desenvolver sobre sustentabilidade na área da reciclagem. Tamanha a paixão que eles ficaram da aula. Então, qual é o meu papel dentro disso? Seu papel é ser um ator, mas você é um comunicador. Você articula toda um articulador social. Você é um articulador social. Além de ser um grande empreendedor, né? Porque você também tem a iniciativa e empreende, você é um grande articulador. E isso é o seu papel nessa vida, né? Fazer toda essa articulação para transformar a sociedade. Eu não tenho, assim... Às vezes eu me pego pensando assim, caramba, cara, é trabalhoso. Acho que é mais trabalhoso se lidar com outras coisas da vida do que lidar com as coisas do meu trabalho. Porque eu tenho muito tesão pelo meu trabalho, muito prazer. É minha droga, meu álcool, minha cachaça, é meu tudo. Por quê? Quando você faz aquilo que você gosta e ainda ganha dinheiro com isso, é muito bom. É muito bom você fazer o que você ama e ainda você poder viver disso, poder empreender essa área. Eu gosto muito do que eu faço. Eu só espero, assim, na minha vida, a coisa que eu mais quero um dia, aí eu vou descansar em paz. Sem dúvida, quando a pessoa fala assim, pô, Tião Santos foi um cara que colaborou com a reciclagem, com a inclusão social dos catadores enquanto profissional da reciclagem, que buscou a valorização de uma categoria muito humilhada, muito sofrida, que presta um serviço de grande importância, de suma relevância para a sociedade, para o meio ambiente, para as empresas poluidoras e produtoras de embalagem, que não reconhecem, que não pagam pelo serviço ambiental prestado que os catadores fazem, porque para cada embalagem de PET que eu tirei da natureza, tem um dono que deve pagar pelo serviço prestado, segundo a legislação do Brasil. Lei 12.305, Política Nacional de Resíduo Sólido, que está lá, gestão compartilhada de resíduo, e também na Lei 11.445, Política de Saneamento Ambiental, está lá o pagamento pelo serviço ambiental prestado. Então, é muito fácil falar que o Brasil recicla 57% da garrafa PET, eu não sei quantos por cento do papel, do papelão, do vidro, mas também é bom pagar pelos que prestam esse serviço, que somos nós catadores, que ainda vivem, 90% dos catadores ainda vivem à margem da linha da pobreza, sendo ele responsável por 90% de todo o material escravo que entra dentro do mercado. Hoje isso existe, bom,
claro que existe, você aí é um líder, mas como é essa organização dos sindicatos, dos catadores? Como é essa. Ah, vem melhorando, porque o perfil do catador também mudou, né? Não desfazendo, mas a minha mãe só tinha a quarta série primária e o perfil dos catadores era analfabeto, semi-analfabeto. Você tem algumas pessoas que a segundo grau, completo, tal, e aí tem o desemprego. Então a família acaba entrando, então também acaba dando continuidade ao trabalho da família. E aí começa a inovar, entendeu? Os filhos também dos grandes empresários da reciclagem. A reciclagem Segue é uma algo linha de que. familiar, né? E é algo assim, sabe? Eu sempre costumo filosofar muito, que eu gosto de filosofia. É, o novo sempre vem, como disse ele, Regina. A reciclagem é o novo. É o novo olhar sobre o meu impacto, sobre aquilo que eu consumo, sobre o que eu estou consumindo, sobre o impacto que eu posso causar, negativo ou positivo na sociedade. Por quê? A decisão está muito em mim, mas também, para eu poder exercer a minha cidadania ambiental, eu preciso de informação, que é a questão da educação. Eu preciso Isso. entender qual é o meu papel enquanto cidadão. Eu preciso ter as infraestruturas, que é a coleta seletiva, para que eu possa exercer a minha cidadania ambiental. Por quê? A minha garrafa PET ela pode causar impacto social e ambiental negativo na vida das pessoas, mas se ela for destinada para a associação de catadores ou cooperativa de catadores, é transformada em trabalho, renda, inclusão social, cidadania e proteção ambiental. São muitas coisas que a gente faz com os pequenos gestos. Não, são grandes gestos, viu? Não diga que são pequenos, não, porque isso transforma uma sociedade, Não, transforma pequeno no nossa. sentido que, às vezes, no nosso dia a dia, a De gente um acha em que isso um não é tão. efeito. Não, a É que não, formiguinha, né? não é tão importante, sabe? É super importante, como você falou. Somos 7 bilhões de pessoas, gente, no planeta. Então, qual país que você visitou ou que você conhece que é mais próximo daquilo que você sonha para o Brasil em termos de reciclagem? Não encontrei. Não encontrou. Não, Essa. assim, encontrei, mas assim, eu sou meio doido, né? Eu acho que a coisa tem que ser muito piniquinho, porque, por exemplo, na Alemanha, tudo é muito mecanizado, na Alemanha, na França, tal, porque você não tem a figura do catador. Então, também, voltando ao tempo que meu pai e todo o impacto que a minha família sofreu foi devido ao desemprego, porque os portuários não foram preparados para ser para guindástico ou para qualquer outra coisa. Eles foram botados na rua, praticamente. Então, eu não posso pensar em tecnologias também que seja exclusora, que seria também o, o, o contraditório do que é ser sustentável. Ser sustentável também é manter as pessoas. Então, assim, eu já encontrei tecnologias na Alemanha, na França, na Coreia, na Espanha, um modelo que eu gostei muito, que é tipo um grande parque industrial onde tudo é reciclado e com muito emprego. Assim, eu penso em algo do Piniqui. Claro, baseado no entendimento, porque assim, as pessoas têm que pensar, não, ele acha que sabe tudo, não. Baseado no conhecimento da onde, tudo por onde eu passei, porque o sistema alemão funciona bem pra caramba, da Alemanha. O que eu posso aprender com isso? E adaptar, né? Adaptar. Na Coreia, tá, ó, nosso lixo é um lixo seco, não vai meio pesado, aqui tem muita comida, aqui tudo é muito leve. Então, eu fui aprendendo E e eu acho que eu ajustando cheguei para a nossa cultura. Eu acho que eu cheguei a um modelo chamado polo de reciclagem, aonde do papel ao vidro tudo seja reciclado pelos catadores, gerando emprego, dando dignidade ao trabalho dos catadores. Quando eu falo dignidade, o trabalho é digno. Ser catador é digno. Porém, a forma que o trabalho hoje é exercido no Brasil é de forma indigna, no sentido de que os catadores estão no lixão, salubre, sofrendo todo tipo Não, de 20 risco. segundos vai acabar a nossa live. Eu não percebi.
Que Deus te proteja, te ame, e que o universo continue te dando essa luz. Ó, é sempre assim as lives boas, termina rápido. Obrigado, um beijo, muito obrigado. Obrigada, eu amei. Você é incrível e você é uma aula. Que o universo continue assim. Salva a live, manda pra mim, que eu quero